Vamos lá, vamos lá. Mirei, boa tarde. Vamos dar continuação à nossa aula de especialização no dólar futuro. Tá? A aula de hoje a gente vai falar sobre o que pode causar fluxo no dólar. A gente também vai falar sobre a questão dos horários, tá? Para a gente deixar isso já fixo. É uma tabelinha que depois eu vou passar para vocês podem deixar até anotado aí para sempre estar consultando. E vamos dar o início então aqui. O que pode causar o fluxo no dólar, né? A gente tem ali os indicadores econômicos que saem todo dia, então como está o estoque de petróleo bruto, a gente tem os nossos indicadores econômicos aqui no Brasil também, como é que está o varejo, como é que está o negócio, como é que está as exportações. Então, todos esses indicadores, eles podem trazer um fluxo para o dólar. A gente tem costuma também a questão do horário, né, da abertura do à vista também, que pode trazer volatilidade. Notícias, tá? As notícias elas costumam balançar muito, principalmente quando se diz respeito a alguma reforma econômica ou algo que pode movimentar, algo que pode movimentar aí a nossa economia. A gente tem as correlações, que é referente ao S&P, o índice de dólar futuro, né, o índice DXY. A gente pode também ter uma ideia de movimento do dólar frente às demais moedas, né? Então a gente consegue comparar pares de moedas para ver como é que está andando o dólar, se ele está valorizado, se ele não está desvalorizado, e isso pode mexer com a nossa moeda aqui no Brasil. Temos as intervenções diretas do Banco Central, quando ele faz vendas de contrato de swap cambial, né? Por meio das corretoras que a gente já falou na aula passada, que são autorizadas. E a avaliação do cenário econômico pelos players, né? Então, quer dizer, isso aqui é atuação direta e especulação, esse último ponto. E as correlações que nós temos que eu falei ali, ó, por exemplo, o S&P mini, quando a gente olha, ele tem uma correlação negativa, né? Então, se o S&P está subindo, nosso dólar aqui, ele vai estar caindo, né? O S&P ele vai se equivaler ali ao índice, então a correlação é bem parecida com o índice, né? O S&P mini está subindo, o índice está subindo e o dólar está descendo. Então, a correlação negativa é com a correlação contrária, tá? Entendam como correlação contrária. Temos também o euro futuro, tá? Assim como o S&P. Quando a gente fala que os principais índices, eles se confirmam, né? Então, a gente usa muito essa ideia, essa análise para operar o índice futuro, e a gente também pode operar com esse pensamento para o dólar futuro. A gente tem a taxa de juros de médio prazo, né? O DI, o nosso DI. O DI ele tem uma correlação positiva com o dólar, ou seja, se nossa taxa de juros sobe, significa que a nossa moeda está se fortalecendo, com isso o dólar acaba caindo, né? Então ele tem uma correlação positiva perante ao dólar por conta disso, né? Subiu a taxa de juros brasileira, o nosso dólar baixa, mas também subiu a taxa de juros americana, o nosso dólar tende a puxar um pouco para cima e a ficar mais trabalhando na casa de uma tendência de alta. A gente tem... Oi. Quando você fala aí do TI, né? Uhum. Correlação positiva. Mas no caso, aqui, ela vai dar correlação negativa, não? Cara, ela vai dar positiva porque geralmente o DI ele é uma parada que ele é mais de longo prazo, né? Então, ele tende a... Eu digo assim, o positivo e o negativo é que, na verdade, a correlação tá errada, né? Seria contra ou a favor, né? No momento, assim. Não, eu entendi. Negativa que eu digo justamente, vai contra o S&P. Isso. Vai negativa porque ele é contra o S&P. Isso Uhum. eu entendi. Isso. Mas o DI, cara, se o DI está subindo, vamos colocar assim então, se o DI está subindo, você vai ver que o dólar está sempre correlacionado ao DI. Tá? Para onde o DI estiver indo, o dólar vai estar indo, sendo para cima ou sendo para baixo, sendo para baixo. E o dólar índice é as treasuries, né, de 10 anos, que são as taxas de juro americana, que a gente consegue também ter uma correlação, onde a correlação também é negativa, né, contrária. Então, se a taxa de juros, desculpa, contrária não, é positiva, se a taxa de juros americana está subindo lá, o nosso dólar tende a subir
junto. E se ela está caindo, o nosso dólar tende a cair, dá uma correção, mostrando que nossa economia está forte perante a economia americana. A gente tem indicadores de sentimentos, né? Então, o que é o indicador de sentimento? É a posição líquida dos estrangeiros perante o dólar. A gente sabe, a gente está vendo aí durante esse curso que o dólar ele tem grande parte do seu fluxo feita pelos estrangeiros, né, especulando aqui no nosso mercado, e a gente tem a posição líquida dos bancos que precisam dar liquidez para esses estrangeiros. Com esse dado aqui, a gente vai fazer agora um cálculo para a gente entender como que é essa posição líquida dos estrangeiros em dólar. Lembrando, deixa eu abrir aqui, vou postar esse link lá na plataforma. Vamos lá. Esse aqui é o site da B3, tá? O site oficial, onde a gente consegue ver a posição líquida dos plays de um dia para o outro. Esse é um cálculo muito interessante para a gente fazer até pela preparação do mercado, quando a gente vai ver como que vai iniciar o mercado, se ele vai ter com gap de alta, gap de baixo, se ele vai ter força ou não, porque a gente sabe que os americanos eles conseguem de alguma forma prever quando vai acontecer alguma coisa no mercado. De como isso, não sei como isso acontece. Mas geralmente dias que tem baixa liquidez, um baixo volume de contato no nosso mercado, ele tende a cair porque eles sabem que algo vai acontecer. Tá? Então, para anular o risco, eles acabam tirando o dinheiro, aí o dia fica um pouco mais travado também, fica um pouco mais difícil de se operar. Vamos ver aqui. Lembrando que esses contratos em aberto, por exemplo, eu vou estar olhando do dia 7, que foi o final do pregão de ontem, né, de quarta-feira, comparado com o pregão do dia 6, tá? Por quê? Porque isso aqui, o do dia 8, eu só vou ter no dia 9. Então, é sempre referente a um pregão anterior. Então, o saldo entre o pregão do dia 6 e o do dia 7 é que vai me mostrar se no dia 8 tem investidor estrangeiro operando dentro do Brasil. Então, ele vai te dar uma segurança melhor, tipo assim, vamos supor que na dia 6 eles estavam com 7 mil contratos comprados. Exemplo, né? E no dia 7, eles aumentaram para 10 mil contratos comprados. Ou seja, então a tendência do mercado é ele subir. Isso. Né? E, consequentemente, vai dar mais segurança para a gente fazer operações compradas. Isso. Né? Tá? A gente vai aprender as quatro correlações que podem indicar aí um dia de cenário positivo ou negativo e quando que a gente pode olhar para a compra e para a venda dentro do gráfico. Já vou mostrar. A gente começa aqui fazendo esse primeiro cálculo. Ó. Então, a gente vem aqui, ó, investidores, mercado dólar futuro, vai descendo lá até a gente encontrar investidores não residentes. Então, a gente tem aqui, vamos pegar a calculadora para fazer o cálculo. Vamos lá. Então, a gente tem em contratos comprados, tá? Do lado da compra aqui, ó. Mais um pouquinho. Então, a gente tem comprados no dia 7, né? Lembrando que o dia 7 é referente ao saldo de ontem, né? Não é, isso aqui seria para a gente operar hoje, né? Dia 8. Então, a gente pega esse cálculo e vamos lá. 203.560. Opa. 203.560 menos 171.826. 826. Oxi. 171.826. Então a gente tem aí um saldo de 31.700 contratos, tá? Para o dia 7.
Vamos olhar para o dia 6 agora. Vamos olhar. No caso, comprado, né? Não, na verdade é entre contratos e vendidos. O saldo positivo, né? Entre comprados e vendidos, a gente está com saldo positivo de comprados em 30 e poucos mil contratos. Vamos lá, do dia 6. A data mudou já aqui, ó, dia 6/10. Vamos lá, contrato de dólar futuro. Mercado de dólar futuro, vamos abrir aqui a calculadora de novo. Investidores não residentes. 211,482 menos 484. 202,484. Meu Deus. 211,484 menos 162,590 é igual a 48.894. A gente pega o saldo positivo desse e diminui pelo saldo do dia 6 e diminui pelo saldo positivo do dia 7. Então, a gente tem 48.894 menos 31.734, que vai dar igual a 17 mil contratos comprados. O que isso aqui está me indicando? Que está com um cenário positivo, tá? Anotem essa informação. Acima de 10 mil contratos comprados mostra uma tendência altista para o dólar, tá? Significa que o mercado está animado, eles estão prevendo aí um dia positivo em compra, tá? Então a gente já fica atento aí que isso aqui é um sinal de positivo. Então, ó, 17.160. Abaixo de 10 ali para a faixa de 7 para baixo, a gente já tem um mercado mais sem liquidez. Tá bom? Um mercado mais travado. E quando a gente tem um mercado assim, abaixo de 5 mil, a gente tem uma forte tendência de baixa, porque a gente sabe que eles vão estar liquidando os contratos. Tá? Então, aqui, ó, com uma característica de uma tendência de alta, pelo menos em algum momento do dia. Então, vamos anotar essa correlação. Posição líquida do dólar. Vou deixar aqui, ó. Acima de 10 mil contratos, sinal de alta. É só um sinal, tá? Não significa que vai ser alta, mas é um parâmetro legal. Abaixo de 5 mil contratos, parâmetro baixista. Parâmetro baixista. Então, a gente fica aí com essas informações, tá? Vamos fazer a avaliação como se a gente fosse entrar hoje no mercado. Quais são os pontos que a gente olha? Então, a gente tem a posição líquida dos estrangeiros. A gente já viu que estava acima de 10 mil contratos, então vou marcar um xizinho aqui, tá? Um segundo parâmetro que a gente vai olhar é a correlação com os mercados mundiais, que aí a gente vai olhar S&P, vai olhar o euro, como que tá as economias, né, mercado asiático. Beleza? Então vamos lá. Correlação mundial, a gente vai entrar e vai ver os principais índices e ações.
Lembrando que o mercado já está andando, mas a gente vai dar uma olhada como se a gente estivesse analisando sem o mercado sem o mercado abrir, tá bom? Então, eu pararia aqui e eu olharia a correlação. Como é que está o mercado hoje? O mercado todo aí trabalhando no verdinho, né? Nosso Ibovespa também trabalhando com alta. Se eu pegar, deixa eu ver se ele tem... não tenho de ontem, mas enfim. Vamos supor então a gente está olhando, o mercado está trabalhando dentro do positivo, né? A gente tem S&P, Dow Jones, tudo dentro do positivo. Nossa bolsa como se pense que tivesse fechado também no positivo no dia de ontem, que a gente está fazendo uma análise como se fosse o pré-mercado, né? E aqui, ó, a bolsa asiática também trabalhando dentro do positivo. Então a gente vai lá de novo, correlações, bolsas mundiais, e a gente vem aqui e coloca aqui cenário positivo. Ou seja, vamos colocar aqui como um maisinho, que aqui a gente tem um indicativo de alta. Cenário positivo, a gente tem um indicativo de baixa, né? Porque nossa bolsa significa que ela vai estar forte também, então o dólar tende a cair. Beleza? Agora, um outro ponto que a gente vai olhar é como é que está o índice dólar. Então, aqui a gente clica ali no cantinho, ó. O DX. DX já está trabalhando aqui. DXZ. Então, a gente olha aqui e fala, ó, o DX está trabalhando agora dentro da casa do negativo. Como está 0,05, eu posso colocar que ele está como neutro, tá? Quando você tivesse aqui 0,1, 0,2, 0,3, Se ele eu tivesse posso uma dar... lateralidade, né? Aqui, na verdade, ele está quase no 0 a 0, então ele não me dá nenhum indicativo de alta, nem indicativo de baixa. Tá? Ele está neutro. Então, eu vou lá na planilha de novo, né? Tá, índice... Índice dólar. Cadê o N? O índice dólar. Cenário. Mais ou menos. Mais ou menos. É aqui só para indicar que ele está neutro, né? Não está nem mais nem menos. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente tem um cenário que mostra um cenário de alta para o dólar. Ao mesmo tempo, a gente tem a correlação que os mercados estão positivo, que anula. Então, você pensa, mais e menos, isso aqui vai anular. Isso aqui já não quer dizer nada, porque se ele está mais ou menos, quer dizer que não é nem positivo, nem negativo. Então, eu tenho 3 sinais aqui, né? Então, um sinal de mais, um sinal de menos. Se eu pegar esse com de mais e esse de menos, ele vai se anular também, em questões de parâmetros, né? E o terceiro parâmetro, que poderia ter sido decisivo, ele também está mais ou menos. Então, mostra um dia de mercado misto, né? Onde o mercado pode dar muitas altas e baixas sem direcional. Sem direcional. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver como que o mercado foi hoje. O mercado do dólar. Dolphin. Ó. Característica ali de um mercado misto. O que aconteceu? O mercado abriu com um gapzinho de baixa, fez uma compra e teve uma realizada total. Então você vê que o mercado ele ficou misto, ele fechou Tá na praticamente tela no 0 a nova aí. 0. Tá não? Achei que tinha mudado aqui. Ficou na tela aí agora? Agora sim. Beleza. Então aqui, ó, característica. O mercado ele foi e olha onde que ele está fechando o dia, praticamente no 0 a 0, né? Então, o mercado ficou trabalhando aqui na parte da manhã e ele está fechando aqui dentro desse ponto, ou seja, um cenário misto. Teve uma alta, mas também teve
devolveu tudo, né? Então, o mercado não ficou direcional, o mercado trabalhou ali dentro de a gente pode dizer, de uma lateralidade, né? Se a gente pegar os dias anteriores também, a gente tem a visão de que ele testou uma máxima que não conseguiu romper e está finalizando o dia aqui bem próximo a essa mínima de ontem, que não é a mínima do dia, mas é um ponto que o mercado tocou por várias vezes e não conseguiu romper. Então, um mercado aí misto, né, onde a gente tem que tomar mais cuidado. Então, não é um mercado de volatilidade que a gente entraria de acordo com a nossa leitura para pegar muitos pontos, tá? Apesar do mercado ter corrido muitos pontos, mas olha, foi muito, voltou muito. Foi muito, voltou muito de novo. Aí ele foi muito até que ele rompeu, aí fez um pullback e voltou lá para casa do 0 a 0, né, para casa da sua abertura e lateralizou até o final do dia. Agora aí são 5h31. Então, características de mercado misto. Esse dia, depois vou deixar como dever de casa, vocês olharem o relatório do dia 4, tá? Do dia 4, vou pedir para vocês mandarem isso aí. Vocês fazerem um cálculo de como é que seria a abertura aqui, ó, nesse dia 4, tá? Então, vocês vão pegar o relatório aí do dia... Isso aqui é dia 4 ou dia 5? Deixa eu olhar aqui. Dia 5. Então, vocês vão fazer o relatório como se fosse operar o dia 5. Então, vocês vão pegar o relatório do dia 4 e do dia 3. Tá? Vão ver lá o saldo de contratos do dia 4 menos o saldo de contratos do dia 3 e vocês vão ver como é que foi o mercado nesse dia aqui. Quantos contratos tinham de investidor estrangeiro para vocês entenderem como que funciona essa correlação aqui. Show de bola? Beleza. Então, isso aqui é a principal preparação que a gente tem para o dólar. Essa aí foi a principal preparação que a gente tem. Não, tem uma frasinha ali embaixo que está estampado no meio do Aqui. layoutzinho. A posição líquida dos bancos. Posição líquida dos bancos a gente consegue olhar ali dentro do nosso Times and Trades. Deixa eu pegar a ferramenta aqui para mostrar para vocês. Mas ela é muito mais para a gente ter a gente consultar a liquidez que está no mercado. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho aqui, eu estou procurando o gráfico. Esse calor que tá aqui, acho que até a internet está um pouco lenta. Aí o Peterson mandou hoje mesmo, tava 37 graus, meu amigo. Você é louco. Cara, no parque da cidade aqui bateu 42. Deus me livre. Já que a gente não tá no Rio. Lá no interior é que dá isso. Hoje tá dando 38 lá no interior. Você é louco. Cara, não tá carregando aqui de jeito nenhum. Não tá carregando, eu vou colocar aqui. Quando carregar, eu vou colocar a imagem lá da posição líquida, como que acompanha. Então tá, a gente tem aqui um viés do mercado, né, indicando um mercado misto. E a gente tem agora algo a olhar, que é a Petax, tá? Por que a Petax ela é importante para a gente que está operando o dólar?
Principalmente porque a Petax é a taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas de dólar informado pelos dealers, né, que são as instituições financeiras autorizadas a fazer esse tipo de operação, e ela acontece durante 4 janelas. A gente tem ali entre 10 e 10 e 10, a primeira prévia, 11 e 11 e 10 a segunda prévia, meio-dia e 10 a terceira prévia e 1 e 1 e 10 a prévia final. São momentos que geralmente o mercado pode trazer uma volatilidade, e a distância entre uma prévia e outra também é um indicativo de grande volatilidade ou pequena volatilidade no mercado. Por que a Petax, por que ela existe, né? Ela é a taxa de juros que ela é calculada no dia. Então, pensa assim, os bancos têm dívidas, os investidores estão querendo importar ou exportar algum produto que pode ser brasileiro ou estrangeiro, e essa taxa de juros é que vai balizar qual é o preço que vai ser feita essa negociação. Pensa aí, antigamente o dólar fechava só a fatura do seu cartão vinha referente ao fechamento do mês, né? Agora as faturas vêm referente ao fechamento do dia da compra. E o que define o valor que vai estar o dólar no dia da compra justamente é essa prévia da Petax. Então, o interesse ali, por exemplo, se você tem um cartão do Banco do Brasil e você fez uma compra internacional, o Banco do Brasil, para ele é mais vantajoso que você pague mais caro o dólar, né, mesmo que o dólar depois abaixe. Então, no dia, ele vai tentar trabalhar com que o dólar fique mais alto, e outros bancos tentam defender, né, que o dólar fique mais baixo, porque às vezes o cara tem um interesse de, eu vou exportar carne, vou importar, né, vamos assim, porque exportar seria bom o dólar subir, que aí o cara vende mais caro para ele receber mais. Mas ele quer importar algum produto de tecnologia, né, que a gente importa muito produto de tecnologia. Então eu falo assim, se eu sou um importador, eu prefiro que o dólar fique mais baixo para eu pagar mais barato. Aí começa a briga de interesse nesses horários específicos, porque tem a formação dessas prévias. Se você colocar lá no Profit prévias da Petax, ele vai abrir essa janelinha. Hoje a gente tem a prévia da Petax já definida. A gente tem como ver ela assim dentro do fluxo. Então a gente tem aqui as janelas da Petax, a prévia 1, a prévia 2, prévia 3, prévia 4, que é a final. Eles vão pegar essas 4 prévias aqui, vão somar e vão dividir, e vai ver qual é a média que o preço vai fechar no período de 1 e 10 da tarde. Depois de 1 e 10, essa prévia ela perde a referência, ela não se torna nem suporte nem resistência, a gente só usa mesmo realmente durante o dia, porque a gente sabe que são períodos que pode trazer um pouco de volatilidade. Então, se está trabalhando acima da prévia, a gente tende a pensar mais em compra. Se está trabalhando abaixo da prévia da Petax, a gente vai pensar um pouco mais em venda. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Então, temos aí a Petax, a explicação dela e por que ela é importante para a gente. Um outro ponto que a gente une é a ideia da Petax mais a rolagem, né? A rolagem, como explicado, é quando você tem contratos de um mês de um vencimento e quer levar para o próximo vencimento. Então, a gente tinha o dólar V e a gente foi para o dólar X, e o cara ele quer continuar com os contratos dele que vencem todo mês, ele quer continuar para o próximo mês, ele faz essa rolagem, só que a gente tem uma característica que tem pessoas que querem zerar automaticamente ali no dia, né? O cara não quer levar os contratos dele, ele quer ser zerado. Então, acaba tendo uma grande volatilidade nesse finalzinho de dia, e é quando se encerra o horário das negociações. Então, tipo assim, o contrato X, que foi o último que a gente negociou agora antes de ir para o V quer dizer que a gente foi para o X agora,
ele encerrou as negociações exatamente às 1h10, que é o horário que a Petax fecha. Né? Então, fechou a Petax, o banco fala, então, galera, vocês que foram zerados, que não levaram seus contratos desse mês para o próximo mês, vocês vão ser zerados num preço, e esse preço de referência acaba sendo a Petax. Então, no último dia de vencimento, a gente tem esse horário aqui. Quando está chegando próximo a esse horário, a gente começa a ver uma grande briga, uma grande volatilidade no contrato, porque é briga de interesse, né? Tem gente que quer zerar mais alto, tem gente que quer zerar mais baixo para conseguir manter aí um lucro positivo. Ficou claro? Sim, sim. Show de bola. Percebe por que a gente fala que o dólar ele é uma coisa muito técnica? Ele tem muitos horários que são muito específicos, né? Em dias diferentes. Então, a gente tem que ter esse calendáriozinho, tem que ter esse cuidado sempre de estar olhando esses parâmetros para a gente fazer a operação. E aí, os principais horários importantes que a gente tem para operar o dólar é um horário de abertura, né, que é um horário de alta volatilidade. Então, a gente sabe ali que de 8h55 às 9 horas, os players que que finalizaram o dia e saiu o ajuste do dia anterior, eles vão abrir naquele preço do ajuste, então eles vão tentar diminuir esse spread ou aumentar caso eles queiram realizar um lucro maior já na abertura. De 9 às 9h15, o mercado tem muita volatilidade nesse período que abre para o dólar. Depois, 9h30, geralmente a gente tem a divulgação de vários indicadores econômicos, né? Como o site ali que eu passei para vocês, que a gente olha o que vai acontecer no dia, como é que vai estar, se vai ter alguma informação importante, né? Calendário econômico. Esse é um horário que geralmente sai notícias, 9, 9h10, 9h30, 9h30. Então, um horário aí que geralmente a gente tem uma volatilidade que sempre sai notícia. Aí, horários importantes. Então, aí começam a vir as prévias da Petax, né, de 9h45 às 10h10, que aí vai abrir o mercado, tá próximo da abertura do mercado à vista aqui no Brasil, e 10h10 ali até a formação da primeira prévia da Petax. Então, você vê que o período da manhã para o dólar ele é um período de alta volatilidade, alta volatilidade. Tá? Depois, 10h30, a gente tem a abertura da Bolsa de Nova York, que também traz volatilidade para o mercado. De 10h45 às 11 horas, a formação da segunda prévia. Aqui a gente consegue ver, a gente consegue entender se o mercado ele vai estar de alta volatilidade ou não, se as prévias saírem próximas ou distantes uma da outra, a gente vai saber como é que está o spread, né? Que é essa diferença de preço entre uma e outra. Das 11 às 11h30, geralmente a gente também tem divulgação de indicadores econômicos, assim como 9h30, é um horário que sempre sai. E das 15h50 às 16 horas a gente tem a formação do ajuste, que nada mais é o preço que os players que as operações vão ser finalizadas para os grandes players, né? Então o cara ele abre a negociação no ajuste. Então tem muito interesse aqui nesse horário, é o finalzinho do dia, finalzinho da cotação do mercado. 24 horas no mercado não é tão mais interessante para ele, não. Oi? Depois de 4 horas é mais interessante estar no mercado, não, nenhum. Nessa hora já não é mais interessante você estar no mercado. Então vamos olhar aqui, por exemplo, um gráfico de 5 minutos. Ó, o mercado abriu. Deixa eu tirar esse indicador, que ele não é importante para essa aula. Gráfico, não. Esse não é importante. Deixa eu compartilhar aqui. Show. Então, o que a gente tem aqui? Ó, o mercado abriu, um gap de baixa. O mercado foi até lá em cima e realizou a primeira prévia da Petax. Realizou no 5.648.
A segunda prévia, o mercado caiu, voltou, foi trabalhando e aqui, ó, 11h05 se formou, porque o período é de 11 até 11h10, tá? Não é um período específico, assim, 11h10 sai. Não, pode sair um pouquinho antes, só não sai depois, mas antes disso aí pode sair entre 11 e 11h10 pode sair. Então, ó, entre a primeira e a segunda prévia, a gente já tem um spread ali de 11 pontos, né? Então, a gente já sabe que o mercado está trabalhando aí dentro de uma alta volatilidade, está espaçado. Saiu a segunda prévia, ou a terceira. Então, entre a primeira, a segunda e a terceira, já deu mais 16 pontos, ou seja, está tendo um alargamento, né, da Petax. Teve um alargamento aí de spread. Então, a gente aqui já entendeu que o mercado está volátil, ele está dando uma diferença aí de 10 pontos. Depois da terceira prévia, que ela saiu exatamente aqui. Saiu exatamente aqui. Oxe, saiu exatamente nessa zona de preço aqui. Oxi, o negócio tá doido, é? E a terceira prévia foi quando o mercado voltou, fechou aqui em cima. A quarta prévia, que é a média, né, das últimas 3, no horário fechou aqui. Não, a quarta prévia foi lá embaixo. A quarta prévia foi aqui, às 13 horas, no 594. Você pegar, somar essa prévia com essa prévia, com essa prévia, com essa prévia, dividir por 4, você vai ter a média do dia, mostrando que o preço médio de quem vai começar amanhã, quem dormir posicionado de hoje para amanhã, vai ser liquidado o contrato hoje nesse nível de preço, no 5.624, e amanhã, se o mercado abrir com um gap de alta ou de baixa, os players vão estar nesse preço. Então, você começa a ver que eles vão trabalhar para tentar chegar ao máximo possível à abertura desse preço aqui, porque é onde eles foram liquidados. Para dormir posicionado, é só deixar a ordem? É só deixar a ordem e não sei para pessoa física, cara, quanto que tá o valor, mas para pessoa jurídica, hoje a gente está pagando para dormir com um contrato posicionado R$5.000 por contrato. Eu sei que Garantia. É a margem de garantia que eles pedem, né? Então, assim, muito improvável de que com um contrato você vá perder esses R$5.000, mas é o que eles pedem de margem de garantia. Tá mesmo, né? Vai que dá uma catástrofe aí. Cara, eles têm que morrer o mundo, acabar o mundo aí, para ser R$5.000 com um contrato. Pontos, né? 500 pontos. 500 pontos é muita coisa. Já bota logo pra os caras perder 100 pontos, os caras vão ter lá, né? É. Deixa eu ver. Acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa aqui. Eu tinha falado das prévias da Petax. Ah, tá. Quando a gente falou lá dos parâmetros, né, de compra ou de venda por dia, estava dando que ia ser um dia misto. É interessante a gente colocar também sempre um indicador. Tá aparecendo minha tela aí para você, não, né? Não. Espera aí. Um outro ponto aqui interessante é a gente colocar os pontos de decisão. Então, a gente clica com direito e vai colocar a máxima e a mínima TR pontos de decisão. Pontos de decisão. E aí a gente tem os parâmetros de fechamento, ajuste, máxima e mínima, tá? E então a gente tinha ali aquele parâmetro misto, mas o que que isso aqui me indica? Cara, se o mercado está trabalhando dentro, em cima do ajuste e do fechamento anterior, e ele tem um saldo positivo em compra, é que eu vou acima do ajuste, eu só penso em compra. Trabalhando acima do ajuste, eu espero os melhores momentos para eu comprar. Claro que você vai analisar o mercado e vai ver, pô, bateu na máxima agora, pode acontecer uma reversão, pode segurar. Né? Como foi o que aconteceu aqui. Fez uma operação de reversão. Mas, ó, depois que ele cai e ele perde o ajuste, eu só vou pensar em venda. Então, ó, daqui para cá,
Só pensamos em venda. Então, a correlação do dólar é isso. Abaixo do ajuste, eu só estou pensando em venda. Se o cenário tiver positivo, a gente vê lá que ele já está caindo 1, 2%, 0,5% e está abaixo do ajuste, significa que a tendência ainda vai continuar aí como uma tendência de baixa. Então, esse é o parâmetro que a gente tem aí para fazer boas compras ou boas vendas, né? Sempre vai ser mais arriscado fazer uma venda acima do ajuste. Que geralmente o ajuste ele vai ser um lugar que, igual aconteceu aqui, ó, fez um pullback, voltou, fez um pullback, voltou. Então, para a gente vender aqui ia ser mais com outro tipo de leitura, né? Igual que bateu na máxima e teve um ponto de exaustão, né? E o mercado caiu depois. Show de bola. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vou preparar um PDF com esses horários específicos para vocês conseguirem imprimir e deixar salvo aí para sempre estar olhando até o tempo que virar automático esse tipo de análise de vocês. Show de bola? Show, Alan. Obrigado, cara. Beleza, cara. Até a próxima aí. Um abraço. Amanhã nos vemos no pregão. Falou. Valeu, Alan. Abraço, até mais. Tchau. Até mais.